Olá pessoal, aqui é a professora de Biologia Aline. Eu tô com a prova do Instituto Butantan aqui que eu passei para vocês. E aqui tem algumas atividades que eu passei com gabarito, tá vendo? Eu botei no PDF para vocês verem. Aí nós vamos começar aqui só no final da prova, tá? Eu vou começar no final da prova por quê? Porque essa prova caiu algumas questões do terceiro ano que eu expliquei esse ano para vocês no começo do ano. Que foi sobre a origem da vida, tá? Que eu passei esse gráfico para vocês, só que eu passei de uma forma até mais bonitinha. Esse gráfico aqui tá um pouquinho mais simples, mas eu passei a mesma coisa para vocês. Formação do oceano e continentes, depois vai o aparecimento dos primeiros seres vivos, e depois aqui o primeiro indivíduo que faz fotossíntese, depois o indivíduo que faz respiração aeróbica, que no caso é a absorção do oxigênio, porque aumentou no ambiente. Se eu mostrar para vocês aqui uma apresentação, vocês vão ver que eu passei a mesma coisa para vocês no começo do ano. Olha. Mesma coisa. Eu passei para vocês formação dos coacervados. E os coacervados, olha, eles formaram os primeiros seres vivos. Ó. Formação da Terra, formação das rochas mais antigas, tá vendo? Depois vem a origem da vida, que é mais ou menos aqui. Origem dos primeiros indivíduos fotossintéticos que faziam fotossíntese. Esses indivíduos começaram a liberar o oxigênio na atmosfera e fez com que aumentasse a origem dos primeiros seres vivos, no caso a seleção natural aqui, para os indivíduos aqui começarem a ser selecionados e aumentar o número de indivíduos, porque como tem muito oxigênio, vai aumentar o número de indivíduos que precisam do oxigênio para poder fazer o processo aí metabólico. Então aumentou por causa da dispersão do oxigênio na natureza. Eu passei um outro gráfico aqui para vocês falando sobre isso. Tá vendo? Eu botei aqui os primeiros seres vivos, né, faziam fermentação, né, liberaram gás carbônico, aumentou o efeito estufa, depois apareceram os primeiros indivíduos que faziam fotossíntese, aumentou a quantidade de oxigênio na atmosfera, formou a camada de ozônio e com isso apareceram os primeiros seres vivos aeróbicos, ou seja, que absorviam o oxigênio da atmosfera. Aumentou o número de indivíduos, né? Então é isso. Essa questão caiu aqui na prova de vocês, tá? Tem gente que pode ter errado, porque esqueceu de pular aqui, ó, tá? Pode ter colocado a origem da fotossíntese, só que a origem da fotossíntese foi aqui. Porque se não você pula, aqui eles pularam o indivíduo, tá vendo? Eles perguntaram quem estava aqui, 3,5, 3,6 bilhões de anos, aqui, que no caso é o primeiro ser vivo, né, que originou de um coacervado, depois apareceu o ser fotossintetizante, e depois apareceu o primeiro ser vivo que fazia respiração, ou seja, absorção do oxigênio, tá? Aqui é o gabarito que eles deram, que apareceu, aqui é o gabarito, tá? Eu coloquei para vocês, e é isso, pessoal. Aí depois veio a seleção natural, que é o 29, que eu falei. O ambiente, ele seleciona o organismo com características mais aptas à sobrevivência. Eu falei sobre as borboletas, tá? Falei sobre uma mudança drástica lá na apresentação para vocês, tá? Tem apresentação aqui na sala virtual. Não é esse link aqui não, mas isso aqui tem na apresentação de vocês. Eu passei para vocês no WhatsApp, passei para vocês na sala de aula. Não esse daqui, mas eu passei no WhatsApp para vocês isso aqui. Então, mutação, eu falei sobre mutação, que é a modificação do gene, ó, alerogênico, muda o gene, ó. Tá vendo? Aparece outro indivíduo aqui. A deriva gênica eu não falei sobre ela, tá? Porque ainda não tinha dado tempo. Mas aí quando acontece uma mudança muito drástica numa população, entendeu? É uma coisa mais isolada. E a seleção natural, que eu falei, que é a ação do ambiente, que pode alterar a frequência gênica, tá? Então, no caso aí, ele colocou, e tem a migração também, que eu ainda não falei. Mas como eu falei sobre Charles Darwin, eu falei sobre
a seleção natural no começo para vocês, tá? Então eu passei aqui sobre a borboleta, sobre as mariposas, desculpa, sobre a mudança aqui na foligem, né? Que as árvores tinham líquens e elas eram mais esbranquiçadas, e houve uma mudança aqui. Os passarinhos comiam mais as pretas, porque as brancas não davam para ver, porque elas se escondiam nos líquens. Depois, com a era industrial, houve a fuligem, né, do CO2 se liberando aqui na mata. As árvores começaram a ficar com os troncos mais escuros e os passarinhos começaram a comer mais as borboletas brancas, tá? Aqui foi um exemplo que eu dei, mas aqui em cima, na apresentação que eu passei para vocês, tá falando sobre a seleção natural aqui. Deixa eu só achar aqui que eu passei para vocês dentro de sala. Aqui. Esse slide eu passei para vocês. Falei sobre a seleção natural. Os mais aptos se reproduzem mais ou seja, se houve uma modificação no ambiente, os mais aptos que se reproduzirem mais vão sobreviver e vão gerar descendentes férteis e adaptados a uma população no ambiente, beleza? Então isso aqui eu passei para vocês lá na sala, tá? Espero que não tenha ficado muito bolado. Esse daqui, que eu acho que quando eu comentei com vocês, eu até falei sobre a questão do crossing over, vocês falaram que tinha entendido, que você já tinha estudado no segundo ano, quer dizer, no primeiro ano, né? E a gente vê no primeiro e segundo ano sobre mutação, que é alteração no material genético, que dá origem a novos alelos gênicos, uma versão de um gene, tá? Então aqui está falando sobre a questão da mutação mesmo, da modificação gênica, ok? Quando eu passei isso para vocês, quando a gente for trabalhar mais sobre isso, eu posso, se vocês quiserem, introduzir isso melhor na aula, mas eu acho que não é necessário, porque isso aí vocês viram no primeiro e segundo ano, tá? Do ensino médio. Não sei se eu falei errado aqui. Depois a gente vai para o começo da prova, que fala sobre o vírus, gente. Eu falei muito sobre isso aqui para vocês. Número 1, cara, eu falei muito na sala de aula. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele é acelular, ele não é formado por célula. Então, a primeira pergunta foi: não possui metabolismo próprio. Ele é um parasita intracelular obrigatório, é uma partícula infectante, tá? Eu falei isso na sala de aula para vocês. Na sala para vocês aí virtual, eu coloquei a apresentação do vírus aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui, tá? Deixa eu só achar a apresentação aqui. Eu vou colocar na sala virtual para vocês aí. Colocar não, coloquei, né? Sobre os vírus. Mas eu falei isso aqui porque não deu tempo, porque eu meio que atropelei só para poder passar isso aqui para vocês, porque eu sabia que ia cair na prova. Por quê? Porque o Instituto Butantan, ele trabalha com isso, com virologia, trabalha com organismos que causam, ele produz vacina, é um órgão muito importante aqui no país, tá? Deu uma travadinha, gente, deixa rapidinho aqui. Quando a gente fala sobre vírus, a gente fala que o vírus é o quê? Tá travando, tudo bem. Quando a gente fala sobre vírus, a gente fala que os vírus, eles são seres muito simples e pequenos, tá? Formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que dependendo do tipo de vírus, pode ser de DNA, RNA, ou até pode ter os dois materiais genéticos, tanto DNA como RNA, tá? Lembrando que o material genético aqui, DNA e RNA, é chamado de ácidos nucleicos, tá? Que é o desoxirribose e a ribose, tá? O megalovírus, que é um vírus muito recente, eles descobriram que tem os dois materiais genéticos dentro dele, tá? O vírus, ele é
é uma partícula infectante, ele não é formado por célula, ele é acelular. É um parasita intracelular obrigatório, ele precisa parasitar alguém, porque ele não tem metabolismo próprio. Eu falei isso dentro de sala para vocês, muito importante isso. Beleza? Então, vamos voltar lá na prova aí. Agora que eu já lembrei vocês, o que eu falei na sala. Então, caiu essa questão aqui. O número 1 e o número 3 está linkado. Por quê? Porque se o vírus ele não possui metabolismo próprio, ele não é formado por célula, então ele precisa parasitar, né? Ele precisa parasitar uma célula, ele precisa de um hospedeiro, né? Ele é um parasita, ó, tá vendo? Parasita intracelular obrigatório, tá? Então, número 4, número 3 falou sobre isso, ele se reproduz, ele nem é chamado de reprodução, é chamado de replicação, tá? Eles colocam aqui reprodução, mas o certo é você falar replicação. Por quê? Porque a sua célula, o hospedeiro replica, ele produz vírus para o vírus que infectou ele, tá? E geralmente a gente fala que quando a célula está cheia de vírus, ela sofre lise, que ela explode mesmo, literalmente ela explode. E o número 2 aqui, que fala sobre a questão de lavar as mãos. Pessoal, olha só, no primeiro ano vocês estudaram o seguinte, que existem os lipídios, certo? Lipídios são gorduras, óleos, ceras, ok? Então, quando a gente vai lavar a mão, tá? Eu trabalho isso com o primeiro ano, bioquímica, que é uma matéria que vocês viram no primeiro ano. Quando você vai lavar a mão, quando você vai fazer a saponificação, que é a produção do sabão através da gordura, o lipídio, você pega a gordura lá, animal, vegetal, você pega essa gordura, esse óleo, e faz o processo de saponificação, que é o processo de reação química, para transformar em sabão. O sabão, ele é uma molécula, se vocês olharem aí no monitor, é uma molécula que tem apolar e polar ao mesmo tempo. Por quê? Ela é polar porque ela consegue se ligar na água, e ela é apolar porque ela consegue se ligar no óleo, tá? Então, você tem aí uma molécula que tem os dois polos, esses dois, como é que fala? As duas partes químicas aí. E o vírus, ele tem a membrana lipoproteica, ele é formado de lipídio. Então, o sabão, ele consegue envolver o vírus, porque ele é formado por uma membrana, né? Então, ele consegue envolver o vírus e ele consegue capturar esse vírus, e ele é liberado na água, porque a água vai levando esse monte de molécula aí, tá bom? E é isso aí. Então, essa foi a aula de hoje, explicação aqui. Eu estou explicando só essas questões aqui que eu já trabalhei com vocês na sala de aula. Então, a gente está revendo que caiu na prova da OBB. E depois a gente vai falar sobre as outras questões, tá bom? Muito obrigada, pessoal.